Olá, bem-vindo a mais um podcast Viver Bem, mais um podcast em parceria com a Maratona Internacional da Cidade do Natal. Estamos aí na reta final, faltam pouco mais de 40 dias para a maratona e nessa reta final o atleta precisa estar bem condicionado, estar bem no seu corpo, né, sem lesões, para se dedicar aí nessa reta final dos treinos e conseguir atingir o seu objetivo, o objetivo que você traçou. Para te ajudar aí nessa reta final, a gente está recebendo 2 profissionais hoje que atuam diretamente com corredores. Rony Peterson, fisioterapeuta do esporte. Tudo bom, Rony? Tudo bem, Gil. Boa noite a todos. E Fabiano Faria, fisiologista do exercício, treinador de corrida e organizador, um dos organizadores da maratona, né, Fabiano? Boa noite, Gil. Boa noite a todos os corredores. Vamos embora, né? Tá chegando um grande dia. A gente vai contar umas novidades da maratona, mas você fica com a gente, que é só no final. Então, já fica aí, aproveita para pegar todas as orientações desses profissionais e no final a gente vai contar algumas novidades que eles lançaram essa semana. Rony, o que é que a gente precisa fazer nessa reta final para evitar lesão? Primeiramente, é importante, né, o atleta, o corredor, conhecer um pouquinho do corpo, saber em que estágio de treinamento ele se encontra, né, e procurar profissionais que possam realmente avaliar e dar um feedback. Não é só cumprir planilhas, não é só cumprir horas em estúdios de massagens, dentre outras coisas, que é um costume do corredor, mas realmente você sentir como você está nesse momento e que um profissional possa lhe avaliar para ajudar a fazer esse alinhamento final, esses ajustes finais. Principalmente procurar profissionais que conheçam o seu treinador, né? Conheçam os profissionais que lhe atendem para que haja essa conversa entre esses profissionais e o ajuste possa ser eficiente. Assim, Rony, porque a pessoa não vai correr maratona de hoje para amanhã. Né? Uma maratona, principalmente os 42 quilômetros, você segue todo um planejamento até chegar o dia da prova. E, geralmente, eu conheço pessoas que se lesionaram bem na reta final, né? Depois que já passaram assim, a fase mais difícil. Como é que eu sei que meu corpo, eu preciso dar uma parada, eu preciso procurar, no caso, um fisioterapeuta ou algum outro profissional? É importante os corredores entenderem que o corpo tem um limite. E, às vezes, a reta final de preparação requer um pouco de descanso, né? E os corredores, naquela ansiedade de que chega a prova, que se ele parar de treinar, ele não vai conseguir atingir, né? Ele termina atropelando essa fase. E como é que a gente vai entender que isso está acontecendo? Quando começa a aparecer algumas dores não são lesões, tá? São avisos. Então, assim, algumas dores diferentes do que ele sente no dia a dia, né? A dificuldade de se recuperar para o próximo treino, né? Então, são pontos, né, marcantes. Estou sentindo que minha perna direita está cansando mais que a perna esquerda. Então, é sinal que a máquina está dando para que a gente procure um profissional para fazer pequenos ajustes. Até porque se você realmente vem treinando, né, com um profissional que vem lhe auxiliando, você está dentro daquela programação, os ajustes serão necessários só para te colocar realmente em condição e te distanciar da lesão, que é o que acontece justamente nos últimos dias, naquele momento ali que os atletas estão chegando à sua prova. Inclusive porque a própria tensão modifica um pouco a estrutura muscular. Então, as pessoas passam a sentir, né, os músculos mais tensos, né, porque ele está ali, poxa, está chegando o dia, será que eu estou em condições mesmo? Né? Algumas pessoas que não creem, não acreditam no potencial que ela tem. Fabiano, você que é treinador, você que lida aí com esses atletas diretamente, nessa questão da planilha, essa reta final, como é que deve ser a planilha? Pegando o gancho, né, do nosso fisioterapeuta, o objetivo da equipe multidisciplinar, quando a gente abraça a causa de um corredor, de um atleta, é fazer um trabalho de anamnese e avaliação, né, colocar uma meta real. O que é uma meta real? Quando o atleta chega com suas limitações, né, um histórico de lesões ou não, e construir uma periodização de treinamento com o objetivo de avançar de forma inteligente, de forma gradativa, em cada processo. Né? Primeiramente, se ele já tem um volume, já está se preparando para uma prova longa, quem está falando da maratona agora, precisamos alinhar, né? Vem no processo de estresse dentro da pirâmide de preparação e quando chega próximo da prova, ele já está fazendo um processo aí de polimento, né? Vai diminuindo o volume de treino dele, diminuindo a intensidade da rodagem dele,
uma semana, 2, 3 semanas, 4 semanas antes da prova, ele já cumpriu o volume dele do longão máximo, né? Pensando numa maratona, vamos colocar 35, 38 quilômetros, já bateu na porta, né? Já segurou ali a portinha para poder entrar dentro dos 42, 195 metros. Então, é um processo multidisciplinar onde envolve a inteligência do atleta e trabalhar essa ansiedade, que é importante, né? Dentro desse processo. Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira meia, eu não acreditava que eu ia conseguir, exatamente por isso, porque o longão máximo foi 16, né? Muitas pessoas fazem 18, mas eu fiz 16. E lá na prova parece que acontece uma mágica. E você vai lá e você conclui. É assim mesmo? Isso, essa questão da quilometragem final, ela é muito ajustada de forma... Você vai personalizar, certo? O seu treinador ele tem que avaliar alguns pilares. Sua recuperação, nível de recuperação. Tem atletas que conseguem recuperar depois de uma sessão de treinamento com 24 horas, com 48 horas. Tem atletas que não estão conseguindo dormir, descansar, ter uma boa alimentação. Por quê? Porque tem um estilo de vida puxado, trabalha muito, né? É um trabalho mais dinâmico. Então, a gente precisa, nessa reta final, encaixar a dosagem. Hoje, dentro da ciência do treinamento, falamos sobre controle de carga. Então, o treinador, seu fisiologista, o preparador físico, ele tem que controlar a carga do seu atleta, né? Porque se na reta final ele chegar, como o Rony colocou, sentindo, né, dores, fadigado, não existe massagem milagrosa. Não existe reta final de treino que vai fazer ele correr 42. O que vai fazer ele correr 42 é o processo, né? Todo mundo fala, né? Correr 42 é fácil. Difícil é essa fase de preparação. E tem que ter disciplina e tem que ter consistência. Exatamente. Agora, Rony, quais são as principais lesões que acometem os corredores? Eu sei que você recebe muitos atletas no seu consultório. E quais são as lesões que são mais frequentes em quem pratica corrida de rua? Quando a gente pensa em corrida de rua, a gente pensa em membros inferiores, né? Muitas vezes, como um reflexo, até da má preparação dos membros superiores, algumas pessoas deixam de lado, né? Dizem, não, eu vou correr para que eu vou trabalhar tronco, para que eu vou trabalhar braço e tal. E aí termina chegando, de uma forma geral, as tendinopatias do joelho, ou seja, os processos, né, de lesões a nível de tendões de joelho, do Aquiles, lesões musculares na panturrilha são muito comuns, né? Hoje chegou uma moda de muita contratura, né? Disfunções do glúteo médio, então a gente pega umas tendinopatias do glúteo médio, né? Então é o que a gente tem visto mais, né? Nessa fase, as tendinopatias elas se sobressaem dentro da corrida, né? Então a gente fica muito preocupado porque a maioria das tendinopatias acontecem por uma falta de controle sobre a carga de trabalho, né? Então, assim, você vem sobrecarregando. Alguns atletas acham aquela história, não, amanhã passa. Então, ele mesmo esconde o processo inicial, ou seja, aquele aviso que o corpo está trazendo para ele, e aí ele esconde do treinador, ele vai lá, faz um gelinho escondido em casa, no outro dia ele não sente dor, porque o gelo é analgésico, mas o gelo não é milagroso, tá certo? Então, é um mito. Toma anti-inflamatório, né? Então, é um mito, ele entra no anti-inflamatório que as pessoas esquecem. E está bem claro hoje, quem pensa em ciência, que o anti-inflamatório ele pode ser um mal para ajudar nesse processo de cicatrização do tecido. Por quê? Porque o primeiro processo que vai ajudar é a inflamação. Então, se eu entro com anti-inflamatório numa carga exagerada, eu vou interferir no meu processo de cicatrização, né? E se esse processo de dor, muitas vezes não tem nenhuma inflamação ainda, uma que a gente chama de dor mecânica. O que é uma dor mecânica? É uma sobrecarga que termina aumentando a sensibilidade local, né? Então, assim, eu não tenho uma lesão ainda do tecido e a pessoa mete o anti-inflamatório para dentro, muitas vezes mascara a situação e ele vai agravando, né? Ele vai agravando. Então, ele chega próximo à prova realmente com a situação muito mais complexa. Então, as tendinopatias elas se destacam realmente entre os corredores. Geralmente, a gente escuta muito, sentiu dor, para tudo. Para tudo ou não? Não. Hoje a gente já tem uma visão completamente diferente, que esse parar tudo pode piorar o atleta. A gente tem que pensar que se eu paro tudo, eu vou fazer com que o metabolismo desse atleta também caia exageradamente, né? E a gente tem que pensar que o que é que ajuda a recuperar? O corpo,
por si só, ele tem o seu potencial de recuperação. Quando a gente pensa na fisioterapia, a gente pensa em acelerar o processo e fazer com que determinada estrutura seja cicatrizada de uma forma que se torne mais eficiente e mais resistente. Mas se eu não fizesse isso, o corpo vai recuperar? Vai. Muitas vezes ele não vai te deixar na condição de voltar aos teus treinamentos, às tuas provas. Mas ele tem esse processo de recuperação. Então, hoje a gente não usa mais essa história de parar tudo. A não ser, por exemplo, eu tenho uma canelite que evoluiu por uma fratura por estresse. Então, quando eu penso na fratura por estresse, que é ocasionada por uma sobrecarga naquele local, a primeira orientação que a gente dá é que o atleta entre em repouso, pelo menos daquela região. O que não impede dele trabalhar fortalecimento de quadríceps, de isquios tibiais, de membro superior, de fazer um treinamento numa piscina, né, de diminuir essa sobrecarga. Mas, realmente, se eu penso em corrida de rua, a gente segura um tempinho até que o organismo se organize para poder produzir osso novamente e a gente consolidar essa pequena fratura, conhecida como fratura por estresse. Fabiano, essa musculação, esse alongamento, esse educativo faz parte de todo o processo, ajuda nesse rendimento e na proteção das lesões também. Na verdade, Ju, a preparação física, esse trabalho de padrão do movimento, vai te proporcionar que você tenha o menor risco possível de lesões, né? A nossa massa óssea, nossos ligamentos, eles é protegido pela massa muscular, pelos nossos músculos. Então, a gente precisa fazer, independente da modalidade, a gente está falando aqui de corrida de rua, precisamos fazer atividade mãe, que é o trabalho de força. Quando eu estou em movimento, tá, fazendo o ato da corrida, a mecânica da corrida, a biomecânica da corrida, eu preciso a geração de força ali é enorme, o disparo de força. Tá? Então, se eu não faço um trabalho de potência de força, que são as valências principais na execução, eu vou estar correndo risco de lesões, eu vou estar deixando a minha massa óssea sem proteção, aí entra o risco de lesões por estresse, né? A canelite, que é uma das mais famosas, né? Então, assim, eu preciso realmente do trabalho encaixado, uma periodização onde envolva força, o trabalho de mobilidade, o trabalho de técnica de corrida, né? Eu, como profissional, a gente observa muito o padrão do movimento da corrida. Se eu parar para analisar hoje, vamos lá, vou para um Caique ou uma pista lá da UFRN ou ali na Alexandrino, onde tem um fluxo hoje grande de pessoas que correm, né? Eu falo o seguinte, existe a diferença de você correr e você sair correndo, tá? Quando você corre de verdade, você está correndo com técnico, com elevação de joelho, você tem um padrão de movimento, uma ativação da musculatura do abdômen, uma postura correta, uma transferência de energia nos seus membros superiores, tá? Isso é chamado corrida perfeita, onde eu vou proporcionar, né, todo um envolvimento do meu corpo. Eu preciso condicionar meu corpo hoje, não só inferior, mas preciso trabalhar o núcleo, que é a parede abdominal, né, a gente chama de core, trabalhar a mecânica da reimpulsão dos meus braços, envolvimento com a perna. Então, esse trabalho é construído na base. Tá? Não existe evolução dentro de um processo de quilometragem se você não tiver uma base. E a base, força, potência, resistência, flexibilidade, reação, equilíbrio, coordenação. Eu envolvo todas as valências e começo a entrar no específico. O que é o específico na preparação? É você ir aumentando a quilometragem. Outro erro que eu vejo muito grande, até por alguns profissionais na aplicação do treinamento, é de forma comercial. O que é forma comercial? Todo final de semana eu tenho que aumentar uma quilometragem para poder agradar o cliente. Isso é um ponto muito errado, porque se eu não tenho um estudo, um trabalho, né, avaliativo para poder aplicar aquele volume, eu vou estar levando aquele atleta a alto estresse, né, articular, metabólico, né, mental, principalmente. Então, na reta final, eu vou ficar fazendo aquele atleta ficar rodando, fazendo volume. Não, eu vou pedir para ele apertar, pisar no freio, né, desacelerar o processo dele. Ele tem que chegar no dia da prova com a mente relaxada e com o corpo também, a musculatura e todos os sistemas descansados. E assim, a gente geralmente, quem treina em assessoria, treina com corrida. Assessoria de corrida geralmente tem aqueles grupinhos, né? Você Sim. treina com aquelas pessoas que correm no mesmo ritmo e termina todo mundo fazendo o mesmo treino. Tem que Sim. ser um olhar individual para cada um. A importância de personalizar, individualizar cada necessidade é onde mora o sucesso, né, ou o fracasso.
Porque eu posso estar gerando uma experiência para aquele corredor, tá? Como é que eu vou fazer você correr numa parcial de tempo, que é o pace, né? A gente chama de pace, mas é parcial de tempo, de 5 por cada quilômetro. Você vai correr com um indivíduo que corre com 4,30, né? Então, se eu estiver fazendo um trabalho ali visando a velocidade, em alguns momentos eu posso utilizar essa estratégia, tá? Esse método, mas se eu ficar fazendo você fazer isso sempre, eu vou estar te fadigando, correndo um risco maior de lesões, tá? Então, o seu treino ele tem que ter todo um processo de avanço estudado para suas necessidades, entendeu? Rony, recuperação. A gente vê muitas pessoas fazendo aquele recovery, colocando as botas e fazendo massagem, para no outro dia começar tudo de novo. É assim? A gente começa dizendo que não existe milagre, né? Então, normalmente, se você tem isso dentro do seu programa, com certeza ele vai te ajudar. E quando a gente pensa em massagem, existe assim uma literatura muito rica defendendo a massagem como uma das formas de recuperação muscular, acelerar o processo de recuperação. A bota tem saído uns trabalhos novos, mas ela ainda traz muito mais aquela percepção de bem-estar, né? Que ajuda a mente, né? Ela faz um trabalho já comprovado de remoção de líquido, de linfa, né? Que é aquele, você se sentir meio pesado, tal, mas a gente tem que entender que tanto a massagem unida à bota de compressão, a bota pneumática, eles são um dos fatores do processo de recuperação. Como a gente fala, você tem que ter um treino encaixado, você tem que ter uma hidratação boa, você tem que ter um sono recuperador bom, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem assim, não, treinei mal pra caramba, tô me sentindo mal, eu vou fazer um recovery porque amanhã eu estou pronto para a próxima prova. Não existe isso. Então, se alguém, né, passa para você que diz, olha, não, você vai fazer um recovery que amanhã você está zerado e você esqueceu dos outros fatores, né, como a própria alimentação, sono, dentre outros, você vai estar se enganando. Então, ele faz parte de um processo, de um leque de recursos que a gente tem para acelerar esse processo de recuperação. Fabiana, eu tenho um pavor dos treinos de tiro. Tem que entrar assim na reta final, os tiros, ou já não mais? Esse processo, como eu coloquei, né, no comentário anterior, esse processo de velocidade, ele tem que ser trabalhado principalmente no início da sua projeção, tá? Porque o risco de você trabalhar a velocidade, que é a valência que mais machuca, você está levando seu corpo ao limiar máximo, saindo da zona de conforto, as articulações. Então, nessa reta final agora, não é estratégia bacana você aplicar tiros, porque você vai estar colocando a uma situação de lesões, de mau estresse, de recuperação. Você vai precisar de mais tempo para recuperar. Tá? Então, nesse momento agora, de chegar na reta final, faltando aí quase 30 dias, né, você precisa já ter um trabalho encaixado, onde você vai estar diminuindo o volume e a intensidade. Tá? Não é para parar, você pode estar fazendo um trabalho de musculação, uma rodagem mais baixa, manter seu corpo em atividade, né, mas sendo de forma inteligente e não correndo riscos de lesões. Porque no dia da prova é onde você vai dar seu melhor, usando adrenalina, né, usando tudo que foi colocado dentro do treinamento, dentro do processo, na prática. Né? Simulou dentro dos treinamentos, então agora chegou o momento de você colocar em prática. Né? Já trabalhou essa valência que é muito importante, principalmente se tratando de um percurso onde tem uma altimetria, ventos, né? Todo o grau de dificuldade que é a nossa prova, que eu falo é o percurso maravilhoso para quem busca realmente um desafio, né? Eu vou encarar essa prova aqui. É uma prova diferente de qualquer lugar, qualquer região do Brasil. Natal você encontra elementos, né? Situação climática, altimetria, o sol, nosso sol. Então, o potiguar, e principalmente o turista, ele sabe da dificuldade de correr aqui e também valoriza, né, esses diferenciais quando você consegue consolidar, né, a prova da maratona, entendeu? É maratonista com M maiúsculo. Exatamente. Rony, uma dúvida de corredora. O alongamento, onde é que entra no treino? É antes do treino? É depois do treino? É em sessões durante a semana que não estão ali no dia do treino de corrida? Sendo bem direto, primeira coisa que as pessoas, os nossos corredores têm que entender é que alongamento é para músculo encurtado. Então, se realmente é detectado que existe um encurtamento muscular, ou seja, o músculo diminuiu de tamanho, que na maioria dos casos não encontra-se esse encurtamento,
né? Às vezes é déficit de mobilidade de quadril, ou é uma tensão exagerada sobre aquela musculatura, é uma compensação vinda da lombar, é uma compensação vinda da torácica, que quando você mobiliza essas estruturas, por exemplo, o membro inferior volta a ter sua mobilidade, sua flexibilidade normal. Por exemplo, não consigo tocar o chão com a perna esticada. Isso quer dizer que eu estou encurtada ou não? Não obrigatoriamente. A gente tem até brincado às vezes no consultório, né, que a gente faz esse teste. Vai, toca lá. E aí a pessoa diz, vixe, eu não consigo. Eu digo, beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, né, brincando, eu vou aqui liberar 2 músculozinhos da panturrilha. E aí vai lá de novo, o cara conseguiu. Eu disse, oxi, então não existe um encurtamento. E aí, respondendo a pergunta, antes ou depois, o que é que a gente preza hoje? Tem estudos que mostram que se você fizer um alongamento antes, né, principalmente você pensando em performance, você vai perder 5% da sua qualidade. Né? Então, você distancia fibras e você gera menos força. Tá? 5% seria para um cara que é olímpico e tal, um maratonista que quer chegar. Então, depois a gente tem que pensar o seguinte, se eu iniciar agora, vamos dizer que eu tenha 110 graus de flexão de quadril. Né? Daqui a 10 minutos de aquecimento, o meu limite era 110. Daqui a 10 minutos eu estou com 120. Não alonguei, não fiz nada. Então, depois de uma prova, eu estou com 130, meu limite era 110. E aí eu vou alongar agora, depois dessa prova, eu vou tentar passar dos 130 para 140, como se eu estivesse lá nos 110. Então, eu estou correndo o risco de provocar lesões, pensando que durante a prova existem as microlesões. Então, eu posso transformar essa coisa que é fisiológica em patológica. Então, uma orientação que a gente dá é, realmente você tem déficit de flexibilidade, ou seja, perda de tamanho do músculo, você deve ter um programa específico de alongamento para seu encurtamento. Né? Se você não tem problema de encurtamento, não se faz obrigatório você estar ali alongando antes e depois da prova. Lógico que a gente também pensa muitas vezes no que passa na cabeça de um corredor. Né? Então, tem corredores que passam meia hora, 40 minutos alongando antes de uma prova, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim, e o cara foi recordista mundial dos 100, 200 e 400 metros por 10 anos da vida dele. Então, se eu tiro o alongamento, porque agora a ciência diz que o alongamento vai prejudicá-lo, ele pode se lesionar, e mesmo que não sendo culpa da retirada do alongamento, para dizer, e aí, ó, mudamos a nossa estratégia. Mas se a gente pensar em ciência, a gente pensa que pessoas encurtadas que precisam de alongamento têm que ter um programa que não esteja presente no dia que ele vai trabalhar força. Né? Então, eu vou trabalhar força, vou trabalhar potência, seria contraindicado. Essas informações que nosso fisioterapeuta está colocando, levando isso para a prática e falando um pouco da fisiologia de exercício sobre tipos de fibras musculares. Né? Eu tenho um tipo de fibra muscular branca, né, de velocidade e contração rápida, e eu tenho uma vermelha, que é de contração lenta. Então, se eu for fazer uma atividade, só para ficar bem didático para as pessoas entenderem o que é isso, o que o Ron está colocando, a importância, faz alongamento ou faz só aquecimento. Se eu for fazer uma atividade de velocidade, tá? Eu preciso ativar a fibra de contração rápida, a fibra branca de velocidade. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Mais aquecimento, mais ativação. Hoje, dentro da prática do futebol e também de algumas modalidades, o Rony sabe disso, a ciência orienta e também na prática, pelos preparadores físicos, fisiologistas, a gente faz um trabalho de aquecimento dinâmico. O que é o aquecimento dinâmico? Ele envolve alongamentos, movimentos de alongamentos, mas trabalha e estimula mais o aquecimento do corpo, manter a temperatura ideal, né? É como o Rony colocou. O programa de alongamento ele tem que ser construído isso dentro da preparação, da sua periodização. Não vai ser no dia da prova ou uma semana antes que eu vou conseguir matar um alongamento do atleta, melhorar aquele alongamento, melhorar o encurtamento muscular dele. Tá? Então, se eu for fazer uma prova, uma modalidade que exija que eu tenha mais flexibilidade, eu tenho atletas aí de fundo, né? Pronto, eu sou treinador do Ricardo, ele corre 10, 21, está se preparando agora para fazer a maratona. Então, ele inicia o trabalho dele fazendo uma mobilidade e um trabalho de alongamento que só aí vai ser de 30 a 40 minutos em cada sessão. Nos dias que ele treina força, musculação, ele não faz esse trabalho de alongamento, de relaxamento dos tendões e da fibra. Porque eu preciso potencializar o quê? A contração. Contração, força, velocidade, potência, entendeu? Então, depende muito, né, da aplicabilidade, do que você vai ser trabalhado no dia do treinamento. Se eu for trabalhar tiro de velocidade, né,
eu preciso realmente fazer um aquecimento, preparar mais o estímulo da contração. Se eu for fazer um trabalho de provas longas, um trabalho mais de volume, aí eu preciso realmente que meu corpo esteja preparado em um alto nível de alongamento, né, e de mobilidade. No dia da prova, faça o quê? No dia da prova, você tem que fazer o que você treinou, né, o que você construiu. Não existe nada que vai chegar assim, hoje eu vou fazer um alongamento aqui, que eu vou levar meu joelho na altura do meu peitoral. Não. Então, geralmente é o seguinte, qual a orientação? É fazer o que vem treinando. O que você vem treinando, o correto, fazer um trabalho de aquecimento dinâmico. Você vai soltar uns alongamentos, vai fazer uns educativos, o skip, a movimentação do seu corpo, né? Neuromuscular. Ele vai entender, seu corpo vai entender qual o movimento que você vai aplicar de forma repetitiva, né? Vai repetir isso várias vezes, que é um movimento de elevação de 5, 10, 15 graus do joelho, uma biomecânica do braço, preparar a musculatura do abdômen, envolver a musculatura do glúteo quando eu estou correndo, né? Fazer menos força. Se é uma prova de distância, se eu começar fazendo força no início, o que é que vai acontecer? A fadiga vai chegar mais rápido, entendeu? Então é um processo de inteligência. Você solta a sua musculatura, você trabalha a inteligência naqueles 3 primeiros quilômetros ali, 3, 5 quilômetros, onde você está ainda naquela adrenalina, né? O coração, a frequência está alta, depois você vai conseguindo manter uma inteligência, um equilíbrio emocional e conseguindo controlar a sua parcial, o seu pace ideal para conseguir fazer a prova dentro do que você trabalhou, do que você treinou, do que você foi orientado, né? E se preparou para aquilo ali. E você falou treinamento emocional, a mente também precisa ser treinada, né, Rony? Precisa, né? É aquela história, a gente tem que estar com a mente preparada para os desafios que é uma maratona, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar aí para os 21 quilômetros, eu costumo dizer assim, morria de medo de chegar lá e não fazer acontecer, mesmo treinado. Então, procurei um psicólogo do esporte, né, que me ajudou muito com algumas técnicas bem interessantes, que ele vai trazendo para você, né? Ele vai trabalhando a prova, isso é muito trabalhado pelos profissionais de educação física, que é uma das partes fundamentais é você mentalizar a prova. Então você precisa conhecer a prova e a partir do momento que você conhece a prova, uma parte das barreiras, que é o medo, já vai caindo, ou seja, eu sei onde eu estou metido, né? Então isso é importante para a gente, né? E a psicologia do esporte, eu acho que ela é fundamental quando a gente pensa, imagina uma prova 42 km, 195 metros, né? Um tempo longo, e dependendo, aqui em Natal, muita ladeira, muito vento, muito sol, se você não tiver bem equilibrado corpo e mente, com certeza a fadiga chega antes, né? Fadiga, cãibra, que é o que a gente recebe nas provas, né? Então, ano passado aconteceu isso aqui na prova, a gente conversava com a direção da prova, eu disse, a gente teve que mandar 2, 3 ambulâncias porque o pessoal lá na via costeira não está conseguindo, né, se sobressair. E muitas vezes, lógico, tem o clima, né, tem a geografia da cidade, mas às vezes a pessoa peca por não ter aí uma mente preparada para uma prova que é uma maratona. Não é fácil. E o tênis? Faz diferença o tênis? O tênis é o seguinte, a gente vai trocar aqui, vamos fazer uma tabelinha, né? O fisioterapeuta e educador físico, a importância hoje, a tecnologia evoluiu muito, né? Chegou em vários setores e chegou também dentro do esporte. Hoje temos ferramentas, né, para controlar frequência cardíaca, temos ferramentas hoje para verificar quando o atleta está próximo de se lesionar, onde ele precisa de um tempo maior de recuperação, tá? A gente, dentro da preparação, a gente chama isso de indicadores, tá? E o tênis não é diferente. Hoje existem empresas que investem muito na tecnologia de placa de carbono, né? Tênis que tem todo um baseamento da altura do drop, de acordo com a estatura, peso corporal. Mas lembrando que o tênis é uma ferramenta que não vai fazer milagre. Se você não tiver treinado, você pode estar correndo com tênis do queniano, que ele não vai te fazer bater o tempo do queniano, tá? Então, preciso realmente procurar um calçado, né, onde vai atender a minha expectativa da minha anatomia, tá? E colocar isso dentro dos treinamentos, para me ter toda uma adaptação, né, à estrutura de massa óssea colocada dentro do tênis, para a gente poder gerar a alta performance de forma segura. Hein, Rony? Quando a gente pensa em tênis, a gente pensa o seguinte, ele pode me ajudar? Pode. Tá? Ele pode me atrapalhar? Pode. Né? Então, assim, o pessoal discute muito. Qual é o melhor tênis? O melhor tênis é aquele que você sente, né? Você calça, você testa e você se sente confortável.
porque o resto que vai fazer diferença é sua preparação muscular, né? A gente costuma brincar. Poxa, se eu pegar um tênis baixo, um tênis de drop baixo, né, próximo a descalço, né? Então é um tênis que, se eu não tiver a musculatura trabalhada, que fique bem enfatizado isso, né, ele vai me trazer uma sobrecarga no pé e no quadril. Se eu pegar um tênis com muito amortecimento, ele me protege ali, e a musculatura não estiver bom, ou seja, a musculatura sempre está envolvida, não estiver boa, ele vai me trazer ali uma sobrecarga no joelho e vai proteger o pé e o quadril. Então, assim, a gente vê que o problema não é o tênis, mas tem pontos importantes que é, né, eu sou um iniciante, então é melhor ter um tênis que me dê mais estabilidade. Normalmente um tênis que é mais estável é um tênis um pouco mais duro, de um drop mediano para baixo, né? Então, quando eu tenho um tênis com muito amortecimento, ele se torna também um tênis mais estável. Inclusive, hoje no consultório eu recebi um problema desse, né? Ela disse, eu não estou gostando do tênis porque eu estou sentindo que eu estou balançando muito dentro do tênis. Mas tem uns tênis que parecem mais uma lancha, né? Você bota o pé assim, você olha, nem parece que... Então, assim, você tem que estar com a parte neuromuscular muito bem trabalhada, porque, assim, serão vários estímulos dados numa situação que está lhe deixando desconfortável. E isso pode trazer para a direita, para a esquerda, né? Ó, um dropzão alto desse. O professor trouxe aqui o tênis. Né? Então, esse aí é um tênis que tem carbono, né? Isso, placa de carbono. Placa de carbono, né, que foi utilizada assim, aí pelos quenianos na última prova, chegando ao recorde, né? Isso que você está colocando, Ron, dentro de uma prova de velocidade, o atleta ele vai pisar muito, né, com essa parte do antepé, né? Então a velocidade ele vai pisar com essa parte aqui. Quando é uma prova mais longa, ele vai correr de forma mais relaxada, ele vai pisar, pisando no pé e fazendo a elevação do joelho, né? A elevação, a virada do pé. Então, se eu tiver com um tênis firme, rígido, eu não vou conseguir ter um conforto dentro de uma prova longa. Então, mais ou menos o baseamento da orientação nossa, tanto do fisioterapeuta como do educador físico, for uma prova mais longa, se você for um indivíduo pesado, alto, você compra um tênis com um drop um pouco mais alto para você ter mais conforto, mas você vai pisar várias vezes. Imagina a quantidade de passos que você dá de pisada durante uma prova de 21 ou de 42. Então, precisa realmente de um tênis onde vai proporcionar, né, uma conforto maior, tá? Uma resposta maior durante esse período todo de estresse. Tá? Agora, se for um tênis para correr uma prova de 5, uma prova até 10 km, aí eu posso estar utilizando um drop um pouco mais baixo. Dependendo do peso, né? Ronald aí com seus 75 quilos, ele consegue um drop mais baixinho para ele pisar, tentar fazer um tempo abaixo de 20, 22 ali nos 5 km, tá? Então, pisar um pouco mais forte com a ponta do pé, tá? Então, essa tecnologia a gente tem que trabalhar de forma personalizada e entender. Primeiro, eu sou um indivíduo de 1,90m, estou sobrepeso, mas achei bonito, eu quero começar a correr uma prova de 5, já pega um tênis de placa de carbono. E aí, fisioterapeuta, o que você acha disso? Reina um tênis que tem trazido muitas lesões, porque as pessoas não estão com a musculatura preparada, e aí, assim, a gente pode dizer assim, o tênis pode fazer a diferença? Pode. De repente, pega a expertise de Fabiano, né? Ele recebe um atleta que é um iniciante, que a musculatura não está preparada. Então, ele pode chegar assim, olha, eu preciso agora de jogar um tênis, né, que diminua a sobrecarga no joelho, porque ele não tem quadríceps para segurar isso, e o tênis, nesse momento, esse tênis vai te ajudar, né, porque sua musculatura não está respondendo. Eu pego um tênis de placa de carbono e jogo no iniciante, ele é meio que a imitação daquelas próteses dos atletas paralímpicos. Então, ele tem uma absorção, né, dependendo do seu peso, ele, no amortecimento, ele armazena energia e te joga, te impulsiona. Então, até nisso, ou seja, quanto é que eu consigo sair daqui desse armazenamento, ser jogado para frente, eu consigo amortecer bem e eu consigo ciclar minha passada bem, né? Então, a maioria das pessoas terminam não tendo esse bom desempenho e aí ele começa o quê? Correr em frenagem, que aí vai trazer lesões de joelho, lesões ali a nível de calcânio. Por quê? Porque eu estou trazendo uma sobrecarga a mais, né? Já que eu tenho um recurso dentro do tênis que vai fazer assim, eu encolho e te jogo para frente. E aí eu também tenho uma corrida mais instável, né? Então, depende da minha altura. Se eu for uma pessoa muito alta, a instabilidade aumenta mais ainda em cima de um tênis desse, né? Que eu perco ali minha base. Então, pegar um tênis pelo modismo, né? Que o pessoal começou a fazer aqui em Natal, encheu as clínicas de fisioterapia, principalmente com lesões de pé e tornozelo, calcânio, né? Então, assim, as tendinopatias de Aquiles, elas começaram assim, a aumentar exageradamente quando vê esses tênis de placa de carbono, justamente porque a musculatura não está preparada para ser impulsionada e amortecer
conforme a corrida exige. E esse que o Rony está colocando, é importante de colocar, Rony, que a gente não é contra, não somos contra, somos a favor, porque a tecnologia tem muito estudo e baseamento aqui, mas a favor da orientação, não pode ser negligente, o profissional tem que colocar para o seu atleta o que realmente ele precisa, né? Porque isso faz toda a diferença, ele pode ter lesões, ele pode melhorar a performance dele, mas dentro desse processo de orientação adequado para aquela prova específica, para o biotipo dele, entendeu? Então, vai comprar seu tênis, conversa com o professor, conversa com o fisioterapeuta, para fazer a escolha de acordo com a sua musculatura, é isso? Exatamente. Esse é o propósito, né? Assim, não existe nem o melhor nem o pior tênis. Existe o tênis que se adequa a você naquele determinado momento, naquela sua fase de treinamento, né? Então, tecnologia sempre é bem-vinda, mas assim, não pode ser utilizada de qualquer forma, né? Rony, tem outra, uma situação que também é uma dúvida dos corredores, né? Eu vou falar da minha parte como preparador físico, você vai colocar hoje a orientação da Sociedade Brasileira dos Ortopedistas, né, e dos fisioterapeutas, é não comprar mais. Se eu tenho uma pisada, vamos lá, uma pisada supinada, antigamente compra o tênis supinada. Qual o tênis hoje adequado, né, você comprar? Se você tiver uma pisada supinada ou pisada pronada, o correto é você chegar, não, eu preciso comprar um tênis, uma pisada neutra, eu quero que você fale sobre isso, que isso é bacana a gente colocar aqui para os corredores. Essa história de pisada pronada, pisada supinada, primeiro, como é que foi feita essa avaliação? Na maioria dos casos, você é feito de uma forma estática, que difere completamente do seu movimento de corrida, né? Então, a orientação hoje é que você utilize um tênis de pisada neutra. Por quê? Vamos pelo básico, né? A maioria das pessoas não tem o pé direito igual ao pé esquerdo, né? Hoje eu fiz uma baropodometria com a avaliação da descarga de peso e justamente a menina tinha corredora, iniciante, tinha no pé direito uma pisada neutra, normal, e no pé esquerdo uma pisada supinada, né? Então, assim, e aí? Eu disse, e agora? Você vai comprar como o seu tênis, né? Você vai... Indicada. Você pode me dar um tênis neutro e um tênis supinado? Então, assim, a gente realmente matou essa orientação. Então, a orientação é, use uma pisada neutra, né? E aí, como é que eu corrijo isso? Trabalho de força. Então, assim, eu vou buscar a força de fibulares, de tibial posterior, que é muito pouco utilizado, é um dos principais estabilizadores. Então, poucos professores trabalham esse tibial posterior, que vai estar ali ajudando. A própria musculatura intrínseca do pé pode estar ajudando nisso aí, né? Para a gente ajudar a organizar esse pé. Então, até porque o movimento da corrida, ele necessita em alguns momentos que você prone e que você supine, né? Então, imagine você vai pronar com tênis supinado, ou você vai supinar com tênis pronado, né? Então, você termina... Aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai terminar provocando o quê? Assimetrias de movimentos, compensações articulares, e aí começam a gerar os pontos, né, originários de lesões. Outro ponto bem interessante falando sobre tênis professor, eu compro um tênis um drop alto e compro um tênis drop baixo. Aí eu pergunto o seguinte, atleta, você está se preparando para qual prova? É 42? Então, qual a orientação? No início do processo, você comprar 2 tênis do mesmo fabricante, do mesmo formato, do mesmo drop. Por quê? Porque você vai conseguir fazer um balanço entre esses 2 calçados durante todo o processo de preparação. Se eu utilizei faltando 30 dias, eu uso um tênis drop alto para fazer uma maratona. Eu sou um indivíduo que pesa, vamos lá, 95 quilos, 90 quilos, 1,88 m. E aí eu chego faltando mais ou menos uma semana, quero comprar um novo tênis, vou utilizar esse tênis faltando... Eu nunca nem amorteci, eu nunca fiz uma rodagem nele. É o mesmo fabricante, vou usar... Não, eu quero usar o tênis novo que vai dar sorte. E aí, Rony? Já era. Então, assim... Trocou de última hora, né? Você já tinha um tênis que está ali todo amaciado, todo adaptado à sua pisada, às suas cargas, e aí agora eu boto uma coisa estranha no pé, né? Então o corpo vai dizer assim, precisamos corrigi-lo urgentemente. Então vai fazer compensações para, né, tentar corrigir o que foi colocado no pé que ele não está reconhecendo. Então não existe essa percepção corporal do dia para a noite, né? Você está correndo ali 3, 4 meses, né? O tênis vai cedendo, o amortecimento dele muda, tá certo? E agora você pega um tênis que, teoricamente, mesmo sendo de amortecimento, está mais rígido, né? Não está
bem acomodado a seu pé, ou seja, seu pé não conseguiu ainda demarcar esse tênis e você vai para a prova, você está passando para o cérebro o seguinte, tem algo estranho nos meus pés. Não era isso que eu vinha fazendo. E aí você pode mudar a sua mecânica de corrida, né? Você pode mudar a sua velocidade de corrida e você vai interferir negativamente. Por isso que a gente sempre preza pelo que faz o que você vem fazendo, utiliza o que você vem utilizando. O tênis tem que ser o mesmo dos Tem que ser o treinos. mesmo. Isso. Independente da prova. Não. Aí se você está dentro de um processo de uma prova, né, de velocidade, 5 km, uma prova de 10 km, se você já vem treinando com tênis com drop mais baixo, você vai manter aquilo ali. Entendeu? Você vai manter aquela pegada ali naquele tênis. Não vai partir para um drop alto, porque, não, apareceu um tênis agora, massa, eu vou melhorar meu tempo. Mas você tem que trabalhar, utilizar uma prova específica, né? Dentro do processo que você vem treinando com drop baixo, velocidade, ou um drop médio, um drop alto, de acordo com cada prova, estatura e peso corporal. Tá? Outro ponto bem interessante, Rony, eu vejo pessoas hoje, no dia da prova, faltando uma semana, colocar bandagem, né? Segurando a musculatura, nunca fez esse processo todo, ou usar uma meia de compressão. Faltando uma semana, eu vou usar essa meia de compressão aqui, vou correr com a meia de compressão. Eu queria que você colocasse isso também como profissional, que é muito importante, porque como organizador de prova, já pegamos algumas ocorrências, muitas ocorrências. A estatística dentro do... Eu tenho um gráfico, né, de algumas ocorrências com o processo dos socorristas, e a gente vai em cima da dor, né, para poder já ter uma triagem rápida daquele corredor que está passando por uma situação ali. Uma cãibra, uma hipoglicemia, um processo mesmo de dor, né? De lesão já. Por quê? Porque ele não se preparou. Pergunto logo assim, corredor, você estava treinando para fazer a prova? Eu comecei tal dia. Qual foi a sua maior quilometragem? Não, eu estou correndo uma prova de 42 e eu corri 20 semana passada. Aí, você sempre utiliza meia de compressão, você sempre está com essa lycra apertando a sua circulação. Aí eu comprei um short, faltando 3 dias para a prova, fui lá para o Rio, ou para correr outro estado, aqui na prova de Natal mesmo, comprei lá na feira, disposição, apertou tudo. Aí chegou no dia da prova, circulação, não está tendo retorno. Eu queria que você falasse isso também, que é importante. Faz parte. Quem precisa usar meia de compressão? Eu nunca usei, isso é uma dúvida que eu tenho. Olha só, as meias de compressão, elas vêm das pessoas que tinham déficits vasculares, né? Então, as empresas aproveitaram isso, porque para quem vem treinando, para quem, né, tem um déficit circulatório, a musculatura não está funcionando muito bem, ela realmente dá um suporte para isso, né? Só que começaram a trazer, por exemplo, é a solução para as canelites, né? A gente ainda não tem um respaldo muito forte para isso, né? Então, assim, quem precisaria utilizar uma meia de compressão? Se a gente for utilizar ao pé da letra, né, a gente diria que seriam as pessoas que teriam déficits vasculares, tá? Eu gosto de usar meia de compressão, mas eu treino com meia de compressão, né? Então eu me sinto bem com a meia de compressão. É diferente da pessoa chegar na hora da prova, pegar uma meia, inclusive você nem ser uma meia de compressão, se você pegar uma meia um pouco mais apertada, né, que interfere sim, né, na vascularização dos membros inferiores, você consegue parar uma prova com a canelite provocada por uma compressão da meia de compressão, de uma meia normal, né? Então, assim, a gente recebe, inclusive, no consultório, os caras que vêm treinando dizem, olha, eu tô com a canelite aqui. Quando você olha, toda a vida que ele chega no consultório, tá aquela marca do edema no tornozelo. Eu disse, cara, sua meia tá errada. Não, mas eu corro com essa meia. Tá errada, troca a meia. Trocou a meia, disse, e aí? Ele disse, melhorou, né? Então, em resumo, bandagem elástica, a mesma coisa, aquelas bandagens coloridas, né? Se você não usa, não invente. Por quê? Porque dependendo de como ela seja utilizada, as pessoas vão para a internet colocar, você muda sua pisada. Então, né, a mesma coisa você correr, né, e você precisa movimentar os braços e alguém lhe dá uma camisa apertada. Você nunca correu com a camisa apertada. Alguém lhe dá uma camisa apertada, você coloca. É você colocar, por exemplo, um kinésio na panturrilha, travando o tornozelo. Né? Você está acostumado a correr livre e agora seu tornozelo não vai funcionar. Embora ela não seja considerada bandagem rígida, que é um esparadrapo ou tipo de imagem que, né, faz aquela imobilização mesmo, mas ela te limita os movimentos. E não era isso que você vinha fazendo. Então, você vai querer manter seu pace, você vai querer manter, né, a sua mecânica e ele não vai deixar. Né? Então, assim, evitem. Se você não treina, se você não usa no seu dia a dia, evitem ir para a prova com novidades. Né? Bandagem, meia de compressão,
fitinhas que o pessoal costuma colocar, uns bota no pulso, né? Parece tenista. Então, assim, um monte de inovações que podem ser benéficas em um outro momento, mas não pré-prova ali em cima da hora. Dá para aproveitar essa reta final para fazer esses testes? Eu não aconselho, porque muito você em cima pode se já. direcionar a uma lesão sem ter necessidade. Poxa, eu estou vindo bem até agora, se eu estiver bem até agora, para que eu vou utilizar isso, né? Para que esse recurso a mais, né? Então, acho que não vale a pena. A mesma coisa que o cara não está acostumado a utilizar um repositor hidroeletrolítico, que é essas marcas aí, Powerade, Gatorade, dentre outras, e aí o cara chega na prova, algumas provas disponibilizam, o cara injeta aquilo ali, ele não sabe a quantidade de sal que ele perdeu e agora ele está colocando tudo para dentro. E aí você pega o cara hipertenso lá no meio diz, rapaz, você é hipertenso? Não, nunca tive pressão alta. O que é que aconteceu? Algum colega passou a receita para ele, ele passou no posto de gasolina mais próximo, botou ali o hidroeletrolítico no bolso e foi para a prova. Nunca utilizou disso além d'água. Né? Então, são coisas um efeito rebote ali. Efeito rebote. Então, assim, quantidade de sal altíssima para a pessoa que não está liberando esse sal. Né? Então, não foi quantificado isso. Né? Então, assim, a gente teve experiências aí em Olimpíadas justamente isso. Né? Atletas nossos que fizeram o pico hipertensivo que a gente teve que proibir. Disse, agora, só água é que funciona, para ver se eles entendiam. Né? Então, é uma orientação. Não vão tomar, né, bebidas que você também não está acostumado, energéticos, que você já inicia uma prova com frequências altíssimas, você está correndo risco de morte. Você já está com uma frequência, né, Rony, alta, porque você está com adrenalina, adrenalina, você está ansioso, e se você faz uso desses pré-treinos, né, coisas que você não vem trabalhando, não, é um laboratório. Se você não tiver tempo de colocar isso em prática, esses laboratórios, de usar uma meia de compressão, de usar uma substância, um fitoterápico, um pré-treino, um suplemento, perto da prova, você está dando um tiro contra você mesmo. Entendeu? E a gente já está falando em perto da prova mesmo. Perto da prova mesmo. Reta final, na cara do gol. Já que a gente está aí falando nessa reta final, cara do gol, o que é que tem de novidade aí na maratona São desse muitas ano? novidades, viu, Ju? Estamos trabalhando muito, né, para fazer essa prova, pensando em cada detalhe, uma prova linda, uma prova nossa, né? Precisamos aí, né, de realmente que o potiguar, de verdade, raiz, que ama a cidade, ele que viaja para conhecer outros estados, frequenta outras provas, abrace mesmo a maratona, abrace todos os eventos do nosso estado, não só a maratona, mas como todos. Eu falo da maratona, que sou organizador, e a maratona leva o nome da nossa cidade. Então precisamos, corredores, organizadores, autoridades, força de trânsito, fazer bonito, né? Todo mundo que está envolvido nessa prova. Então a maratona... Quem não vai correr, mas vai torcer também. Sai na rua para poder aplaudir, né? Valorizar essa grande festa da saúde, que está promovendo saúde, turismo, aquecendo a economia, gera demandas para fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogo. Né? Então a maratona ela é uma plataforma riquíssima de negócios em todas as áreas. E as novidades, né? Vou soltar aqui, a maratona aí conseguimos, junto com as autoridades, né? A maratona já vem seguindo um formato de provas no domingo, né? Então, eu vejo hoje outras provas também indo nessa linha, porque tivemos reuniões com as autoridades, as forças de trânsito, junto com o Ministério Público. É um dia mais tranquilo, né, para o trânsito? Isso, o Ministério Público é um dia que tem um impacto bem mais baixo, porque as rotas de ônibus, né, o fluxo de ônibus diminui bastante, o fluxo de carro, de pessoas circulando, né, nas avenidas, nas vias. Então o impacto aí é bem menor. Né? E o horário da maratona, que era às 6 horas da manhã a largada, conseguimos junto com as autoridades, lembrando que eu vejo muito corredor criticar algumas provas. O corredor, né, ainda ele é leigo em alguns pontos, principalmente nessa parte burocrática e técnica, sobre a aprovação de horários. Quem aprova os horários não é o organizador. Quem aprova os horários das provas são as autoridades. Né? O evento de rua é um evento político, um evento que envolve forças, né? Municipal, estadual e federal. Então, precisamos seguir um alinhamento, né, de comunicação com essas autoridades. Então, a maratona largava sempre às 6 horas da manhã. Conseguimos colocar às 4h59. Né? Então, a maratona, isso é uma das nossas novidades, a maratona vai largar, a prova de 42 e 21 vai largar às 4h59 da manhã.
né? Então, isso vai... 5 e 10. Não, 4... 5 e 10. 5 e 10 quilômetros. 5 e 10 quilômetros, vai largar depois de meia hora. Então, às 5h30, né? 5h30 da manhã. Isso é muito bom, pensando aí no desgaste metabólico, fisiológico, né? Falando do sol de Natal. Então, vamos conseguir terminar a prova antes, pensando no impacto no trânsito, né? A prova vai estar finalizando aí no máximo às 11 horas da manhã, a prova mãe, que é os 42 quilômetros. Montamos uma super logística, uma estrutura, né, com uma equipe com mais de 400 pessoas envolvidas no dia da prova, a deixar a cidade limpa, entregar a parte da sustentabilidade, da nossa responsabilidade, fazer uma logística de trânsito junto com as forças de trânsito balizada, né, onde o corredor vai correr com segurança, né, o pedestre vai poder transitar, o condutor dos seus veículos também vai poder ter o direito de ir e vir. Então a cidade vai estar muito bem orientada, muito bem posicionada dentro dessa logística do que é uma maratona, né? Que é um grande desafio. Hoje eu escutei o Carlos Eugênio, né, que é uma referência, né, dentro da STTU, trânsito, já fez grandes eventos, acompanhamento ao Papa, Copa do Mundo. Fabiano, a maratona, para mim, eu sempre encaro como um dos maiores desafios logísticos da nossa cidade. Porque a gente tem que sentar, não só uma vez, mas várias vezes, estudar, né, juntos, colocar aqui. Você chega com uma ideia maluca e a gente discute e chega um denominador, né? Porque eu entro com uma visão técnica e segurança para o atleta, mas também entro com a visão num pensamento de não prejudicar aquela pessoa que está dentro de casa, está querendo levar sua mãe no hospital, né? Então o pensamento ele tem que ser coletivo, entendeu? Só dessa forma conseguimos escalar e crescer a prova, né? Fabiano, e o percurso? Tem alguma alteração? Eu tá doido para saber do percurso, né? Muito bom. Então, sobre o percurso, tivemos uma mudança, né? Um lançamento agora em primeira mão. A maratona vai largar no Aranha das Dunas e vai seguir sentido BR. Então, a maratona BR é nossa, né? Aquela prova ali circulando dentro do anel viário acabou, né? Acabou porque a gente estudou e conseguimos consolidar junto com a PRF, né? Essa prova seguir no sentido da BR. Então, a maratona vai pegar a BR. A prova de 5 e 10... 100% BR, tá? Então isso é muito bom para o corredor que quer buscar tempo, né? Fazer a prova dentro da BR, que você consegue ter uma altimetria mais encaixada, menos inclinação, né? Então o grau de dificuldade diminui um pouco. A prova de 5 e 10, né? 21 vai pegar em sentido ali, engenheiro Roberto Filho já seguindo. E chegando, pelo viaduto? Pelo viaduto. Pegando, vamos subir o viaduto de Ponta Negra. Então. Subir o viaduto de Ponta Negra, entra na Roberto Freire, né, e segue sentido Via Costeira, abraçando o mar da Via Costeira, o nosso mar, né? O turista... E aí, vai chegar no mar? Vai chegar no mar, vai pegar muito mar ainda. O corredor de 21, ele vai andar bem ali na Via Costeira, né? Os 42, vai seguir um braço, né, até a altura ali, já chegando já em Parnamirim, né? Faz o retorno. Esse braço, ele só vai correr só na ida, né? Quando ele voltar, ele já pega o viaduto de Ponta Negra e segue até a altura ali de Mãe Luísa, chegando no farol de Mãe Luísa, aquele farol lindo, né? Pegando toda a Via Costeira, correndo 100% orla. Aquela delícia da Via Costeira, delícia voltando. Da Via Costeira, o nosso parque, né? O nosso Parque das Dunas também diferenciado. E volta, e na volta ele não precisa ir mais em Parnamirim. Então aquele nó que a gente tinha, porque fazer uma maratona dentro de Natal, geograficamente, é uma magia, é uma mágica, né? Então, conseguimos, com trabalho, né, entrega de resultado e responsabilidade, consolidar esse percurso junto com a PRF, né, e as outras autoridades. Vamos entregar esse ano uma maratona muito, muito massa de correr, muito limpa, né? Você não vai precisar estar fazendo várias voltas, você vai fazer a reta ali na BR, volta, pega o viaduto, pega a Via Costeira, volta e finaliza a festa ali para receber sua medalha no Aranha das Dunas, fazendo uma experiência de pós-prova lá com uma turma do nosso fisioterapeuta, música ao vivo, show ao vivo, né? Então, tudo o que você precisa ali para ter uma experiência positiva, segurança com motolância acompanhando, vários pontos, né, de socorristas, né, para a gente poder entregar uma hidratação, uma suplementação dentro da prova. Uma experiência, como eu falo, diferente, né? Porque você está pagando, a gente fala assim, tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor. Correr uma maratona dentro da tua cidade, né? Você está pagando um valor, você tem que ter todo esse combo, né?
Verdade. De serviços, que você está tendo serviço. Então, eu tenho uma camisa tecnológica de poliamida de alta qualidade, o mesmo tecido, as grandes marcas hoje que a gente paga R$200 numa loja dessa aí por conta de uma etiqueta. Eu tenho uma medalha de alto padrão, que o nosso fornecedor é o mesmo fornecedor da Maratona do Rio, da Maratona de Buenos Aires, de Santiago. Exclusividade da maratona, esse fornecedor no Nordeste. Tá? Tem uma experiência de tudo o que vai ser gerado lá dentro da prova. Então, assim, isso é valor. Vou estar gerando uma demanda na minha saúde, na minha qualidade de vida, né? Vencendo, virando a chave, colocando uma medalha ali. E daqui a pouco, quando eu tiver com meu netinho lá, minha família, meus filhos, vou dizer, opa, seu pai ou seu avô já correu uma maratona. Vou ter história para contar. Porque, Ju, tem uma coisa que dinheiro não paga, né? É história. Dinheiro não compra história nem amor. Então, se você quer história, você tem que viver a história. Então, tem que correr, né? Imagina a história aí das pessoas que concluem essa maratona. Uma verdadeira maratona. Rony, só para a gente finalizar. Ele e falou, o tênis ficou, né, Ju? O tênis ficou aí. Fabiano falou do final da prova. Aquelas banheiras de gelo são indicadas. O que é que o corredor faz no final da prova para recuperar o corpo? Quando é que deve voltar a treinar? A gente trabalha muito com a parte de massoterapia porque a gente tem uma comprovação e logisticamente é melhor. As banheiras de gelo, elas são muito bem-vindas. O que é que acontece com a banheira de gelo? É baixar drasticamente o metabolismo para manter o que sobrou ali de sangue oxigenado, nutrindo as células para que a gente não aumente as pequenas lesões. Então, as banheiras são muito bem-vindas. Então, se você está dentro da sua equipe e não tem a condição de ter uma banheira, mas se você conseguir fazer um massageamento com gelo, tem a mesma função, né? Então, de 3 a 4 minutinhos de massageamento com a crioterapia, que é o gelo, você vai conseguir, pelo menos nos membros inferiores, diminuir aí esse metabolismo e evitar que a gente tenha lesões por falta de oxigênio, né, naqueles tecidos. Essa é a função da banheira. Os mitos que caíram, que era para remoção de ácido lático, hoje as pessoas têm que entender que ácido lático ele é removido pelo próprio corpo e, mesmo assim, hoje ele é um potencial substrato energético, né? Então, aquela história de que eu estou sentindo dores 24 horas depois porque eu estou com acúmulo de ácido lático, isso não existe. São as pequenas lesões que acontecem dentro do processo, como você vai para a academia e no outro dia está sentindo dor, e que se resolve com facilidade, né? Então, a gente vai estar lá com a parte de massoterapia, né, que ajuda muito nisso. Então, irrigar melhor essa musculatura, drenar esse líquido do excesso depois de uma prova longa, né? E realmente fazer com que você saia de lá sentindo aquele alívio, né? E quando voltar essas provas, aí é uma conversa diretamente com o seu educador físico e a musculatura se sentindo bem dentro do novo planejamento, da sua nova prova-alvo, né? Ou se você vai entrar num processo de recuperação dessa maratona, já que é uma prova longa, né? Aí o educador físico ele consegue ter essa visão, né, Fabiano? E dizer assim, esse é o melhor momento da gente voltar. Se não tiver acontecido nenhuma lesão, né, o preparador físico vai traçar esse novo projeto aí. Se tiver, a gente joga ele ali pro box, né? E vamos dar uma recalchutada e a gente leva para revisão. Joga ele de novo pro preparador tudo físico. De novo, né? Aperta e manda ele de novo para o educador físico para voltar aos treinos. E começa tudo de novo, né? Exatamente. Novo ciclo, Novo né? ciclo. Fabiano, inscrições ainda tem? Até quando vão as inscrições da maratona? As inscrições, Ju, tá bem aceleradas, já atingimos um número bem significativo, né? Mais de 70%. Então, você que não fez inscrição ainda, corre, ainda dá tempo, né? Vamos participar dessa grande festa aí, que vai ser a maratona, a nossa maratona. Essa maratona é nossa, então a gente precisa realmente aí abraçar, participar, valorizar, receber os maraturistas, que vem muita gente, já tem muitos grupos confirmados. Estou vendo né? no Instagram as pessoas muito ansiosas, né, para vir. O pessoal de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de Belém, de Manaus. O Nordeste em peso vai estar aqui. Então, vamos abraçar essa turma aí, mostrar para eles que o Potiguar Raiz, ele sabe fazer festa, ele sabe realmente fazer acontecer, receber essa turma aí, né? E vamos jogar duro, vamos fazer essa prova ser um grande sucesso. E sabe correr também. Correr. Fabiano, Rony, muito obrigada. Quanta informação. Teve informação aqui que eu nunca imaginei. Fazia tudo errado, meu Deus. Show, Ju. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, né? E pela presença do nosso amigo aqui, que sempre também está junto nos projetos. E é isso.
né? O objetivo é colocar informação, né, de forma coerente, né, respeitando o processo de cada um. Não é isso, Rony? Exatamente. Então, agradecer a oportunidade de poder trazer um pouquinho de informações, que é o que eu estava conversando hoje com algumas pessoas. Como a gente é pobre de educação em saúde, né? E o que a gente faz aqui é não só divulgar um dos maiores eventos da cidade, né? Mas trazer um pouquinho de educação em saúde para que as pessoas consigam praticar suas atividades físicas com menor risco de lesão, e isso traga uma longevidade, né, para as pessoas, que já que o objetivo das pessoas é trabalhar por saúde. Então, agradeço aí esse espaço para que a gente, né, tenha a oportunidade de falar um pouquinho aí das nossas áreas e tentar agregar a esses corredores fanáticos, né? É um cuidado, né, que a gente deve ter, que não é correr uma maratona, é correr a vida inteira, correr para sempre. Então, se você segue todas essas orientações, você vai aí seguindo, evoluindo aos poucos e conquistando suas medalhas. Lá em casa eu tenho uma malinha cheia, não consigo nem botar no colo. Olha aí. E essa orientação que você está colocando, essa sua experiência, né, de que você viveu, você falou, o seu olho brilhou, você falou com prazer. Então, precisamos sempre fazer uma situação para alimentar o nosso interior, alimentar o nosso prazer, o nosso amor. Porque se for fazer uma atividade, vou começar. Por que eu estou me preparando agora para uma maratona? Vou dar um exemplo, né? Então, primeiro eu tenho que encontrar meu equilíbrio, meu prazer, para aquela situação realmente não seja só uma vez. Foi um estresse maior do mundo, eu não quero mais. O negócio, eu tenho que acordar de madrugada porque eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu emagreci, eu tô só. Então, assim, não. O processo foi lindo, o processo valeu a pena. Quando é que é a próxima? Não, eu me descobri, eu queria só minha medalha de 42, agora eu vou descer para minha prova de 5 e 10 e vai ser 21, massa, vou continuar correndo, entendeu? Então é isso aí, é você realmente fazer para alimentar o seu prazer. Gente, lembrando que a maratona tem a maratona dos 42, mas também tem prova de 21, de 10 e de 5, que é que eu vou participar. Show de bola. Marcar a minha volta. Obrigada, Fabiano. Muito obrigada, obrigado. Rony. E obrigada a você. Aproveite e já compartilha aí esse podcast com todas as pessoas que você conhece, que amam corrida de rua e que não podem parar de correr devido a uma lesão, devido a um treino mal feito. Não, com as informações que foram passadas aqui, eu tenho certeza que todos nós vamos continuar correndo e correndo muito. Obrigada e até o próximo podcast.